Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre um assunto muito importante para a maçonaria, que é a evasão maçônica. Esse é um tema interno, não é algo externo, mas importantíssimo para a nossa instituição. Vocês vão poder notar nessa figura que está aparecendo aí agora, que a maçonaria ela cresceu muito no século XX. Estamos aí vendo o exemplo que os Estados Unidos contavam, no final do século XX, com 4 milhões e 600 mil maçons. Entretanto, graças à evasão maçônica, a esse fenômeno, hoje os Estados Unidos contam com um pouco mais de 1 milhão e 200 mil maçons. Isso não é diferente na Europa, porque a Inglaterra contava com 550 mil maçons e hoje conta com apenas 201 mil maçons. Isso se repete no Canadá, na Austrália, na Alemanha, em vários países espalhados pelo mundo. E não é diferente, e a preocupação não é menor no Brasil. Vários estados, nós também podemos acompanhar aí por essa tabela, vários estados tiveram diminuição do número de lojas ou do número de maçons ao longo dos anos. Temos aí exemplo como Acre, Tocantins, Pernambuco, Piauí e o Rio de Janeiro, que caiu de 9.700 maçons em 2008 para 5.765 no ano de 2006, de acordo com o List of Lodges, que é uma publicação maçônica importante. Isso nos preocupa? Claro, a evasão maçônica é algo que atrapalha a maçonaria. Tudo que nós queremos de uma boa maçonaria é contemplado com pessoas da nossa instituição. Nós queremos aprender entre nós, os irmãos, e quanto mais maçons, mais aprendizado nós temos. Nós queremos ser pessoas influentes, ter grande influência na sociedade. E quanto mais maçons para fazer essa influência, mais influente será a maçonaria. Dessa maneira, a evasão vai contra aquilo que a gente quer. Nós queremos sessões cheias, iniciações onde tenham vários maçons. E se a evasão maçônica acontecer, teremos iniciações pequenas, poucas participações e sessões que não motivarão os seus membros, os maçons. Por isso a evasão é algo tão importante. Nós temos algumas projeções preocupantes. A grande loja da Inglaterra, que é a grande loja mãe do mundo, cai a uma taxa nos últimos 8 anos de 20%. Se essa taxa de queda de evasão permanecer, no ano de 2051 não existirá mais maçonaria na Inglaterra. Em apenas 47 anos não haveriam mais reuniões. E os próprios Estados Unidos, que é a maior nação maçônica do mundo, se continuar caindo como tem caído, ele se transformará em inexistente no prazo de 55 anos. Claro que nós não queremos isso para nenhuma das instituições e nem a grande loja maçônica do Distrito Federal. Também nos assustamos porque no primeiro semestre de 2016 nós tínhamos um saldo negativo de 26 irmãos. Se esse saldo da grande loja maçônica do Distrito Federal se mantivesse dessa forma, no ano de 2034 não existiria mais maçonaria. Existiriam apenas 3 irmãos e não seria possível fazer uma reunião ritualística. Muito bem, se esta é uma doença, se é algo grave, que pode levar ao fim da nossa instituição, há que se ter um diagnóstico preciso dessa doença. Há que se conhecer o máximo de informações possíveis para que isso possa balizar as ações estratégicas da maçonaria. Por isso, nós resolvemos fazer uma pesquisa sobre a evasão maçônica. Alguns dados dessa pesquisa, alguns resultados eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, das pessoas que pediram para sair, certificado de desligamento, kit placé, dessas, no prazo de 1 ano, 15% retornaram à instituição. Entretanto, vocês vão notar isso na diferença dos gráficos aí, entretanto, aqueles que foram solicitados a eles que se desligassem, por exclusão, expulsão, suspensão, ou falta de pagamento ou qualquer dessas coisas, apenas 3% voltaram. Ou seja, as pessoas que saem numa boa, sem discussão, sem problema, sem serem suspensos, têm 5 vezes mais chance de retornar do que aqueles que saem quando são mandados embora. Outro dado bastante interessante é o tempo de ingresso na maçonaria. Dos membros que saíram da instituição no ano de 2016, 69% tinham menos de 5 anos de instituição. Ou seja, a maior saída foi quando os membros tinham poucos anos de ordem. De 5 a 10 anos, cerca de 20%, e mais de 10 anos de ordem, apenas 11%. Se comparado às pessoas que estão na instituição, 38% têm até 5 anos, de 5 a 10 anos são 34%,
e 28% com mais de 10. É mais equilibrado. Ou seja, tudo indica que quanto mais tempo de ordem, menos chance tem do sujeito sair da instituição. Outro dado interessante foi sobre a religião. Embora a maçonaria tenha historicamente conflitos, né, com a religião, ou se tem falado sobre isso, e existem bulas papais contra a maçonaria, mas é muito interessante que dos maçons que saíram da instituição, 38% não declararam nenhuma religião. Ou não havia religião, ou eles não declararam. E dos membros que estão ativos, a maioria, 47%, se declararam católicos. E apenas 20% se declararam sem religião. Então, de acordo com esse dado, parece que a religião não é um fator que faça a pessoa sair. Ao contrário, pode até prevenir, porque a maioria das pessoas, quando se declararam religiosos, foi do grupo que permaneceu na maçonaria. Muito bem, mas falando de evasão, nós precisamos saber qual a causa. E só há uma maneira, é de perguntar para quem saiu. E não a minha opinião, eu posso achar que é uma coisa, você pode achar que é outra, o nosso venerável pode achar que é outra, mas o importante é daquela pessoa que saiu, do evasor, qual é a causa de saída. Então nós procuramos os nossos veneráveis e propusemos a eles, que, na opinião deles, qual seria essa razão. E eles colocaram essa tabelinha aí com as possíveis causas de saída, que foram dificuldades financeiras, questões religiosas, razões familiares, motivos profissionais, conflitos interpessoais, as desavenças e brigas em loja, reuniões cansativas e sem conteúdo, infelizmente tão comuns, desvalorização das ideias e opiniões, sentiu-se desprestigiado na hora da distribuição dos cargos, a frustração, as expectativas não foram cumpridas, ou outros onde a pessoa podia opinar livremente e escolher mais de uma das alternativas. E aí nós passamos essas perguntas para os evasores. E aí nós tivemos o seguinte resultado. Os conflitos interpessoais foram a principal causa de evasão maçônica. 26,3% das pessoas alegaram que saíram da maçonaria devido aos conflitos, às brigas internas, às discussões, os donos de loja, essas coisas. Tivemos aí em segundo lugar questões profissionais, que talvez nós temos menos o que fazer em relação a isso, é uma coisa do mundo profano. E depois empatado em terceiro lugar, reuniões pouco produtivas e a frustração, a pessoa entrar e não atingir suas expectativas. Mas é muito interessante e um pouco surpreendente que os conflitos tenham sido a principal causa. Nós, quando começamos a pesquisa, achávamos que pela crise financeira esse seria o principal motivo. Nós aproveitamos e perguntamos aos membros que se desligaram da instituição no ano de 2016 se eles tinham uma clareza sobre a visão, os valores e a missão da maçonaria. 50% disseram que é muito claro esses objetivos, 33% disseram que era claro e 17% disseram que era pouco claro, o que é uma quantidade expressiva. Quase 20% entraram e saíram da maçonaria sem saber qual que é a visão correta da instituição. Perguntamos também da visão geral, se era boa, regular, ruim ou péssima. Nenhum respondeu que era péssima ou ruim. Então, nessa pesquisa, o resultado da visão geral sobre a maçonaria, nós temos que 44%, a maioria, acham que é boa a sua visão sobre a maçonaria. 39% acham que é ótima e os mesmos 17% consideram que a visão é regular, o que também nos preocupa. A pessoa entrou, passou pela maçonaria algum tempo e saiu tendo uma visão apenas regular da instituição. Algo que muito nos estimulou e ficamos felizes que temos um campo a trabalhar é que 100% dos respondentes disseram que têm interesse de voltar um dia para a maçonaria. Isso é muito importante, porque nós temos aí um público-alvo importante para ações futuras. Muito bem. Além dessas conclusões, nós acreditamos que devemos expandir esse trabalho e fazer ele em outras unidades da federação, em outras obediências maçônicas. A ideia de difundir esse conceito de evasão maçônica e suas causas é materializado neste livro também, que é o livro sobre evasão maçônica, que contém no seu interior todos os detalhes da pesquisa e que permite que ele seja replicado em qualquer loja maçônica, em qualquer grande loja. Então o principal objetivo é esse, é colocar luz na discussão, traçar novos caminhos e construir soluções juntos
com os nossos irmãos, com as nossas obediências maçônicas e com as nossas lojas. Esse é o recado que eu tinha para passar hoje para vocês. Espero que isso tenha sido válido, esses conhecimentos que nós passamos, irmãos, e que novos e melhores conhecimentos surjam para melhorar a nossa instituição. Muito obrigado.